O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 158 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Estamos fazendo leitura da segunda parte, a celebração do mistério cristão. Na segunda sessão, os 7 sacramentos da Igreja, no capítulo 1, os sacramentos da iniciação cristã. Hoje leremos dos números 1229 a 1233. Terceiro, como é celebrado o sacramento do batismo? A iniciação cristã. Tornar-se cristão eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais: o anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, que traz consigo a conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Esta iniciação tem variado muito ao longo dos séculos e de acordo com as circunstâncias. Nos primeiros séculos da Igreja, a iniciação cristã conheceu grande desenvolvimento com um prolongado período de catecumenato e uma sequência de ritos preparatórios. Estes balizavam liturgicamente a caminhada da preparação catecumenal e desembocavam na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Quando o batismo das crianças tornou-se amplamente a forma habitual da celebração desse sacramento, esta passou a ser um único ato que integra, de maneira muito resumida, as etapas prévias à iniciação cristã. Por sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o lugar próprio da catequese. O Concílio Vaticano II restaurou, para a Igreja Latina, o catecumenato dos adultos, distribuído em várias etapas. Encontram-se tais ritos no Ordo Initiationis Christianae Adultorum, ritual da iniciação cristã dos adultos. O concílio permitiu que, além dos elementos de iniciação fornecidos pela tradição cristã, fossem admitidos em terras de missão estes outros elementos de iniciação cristã, cuja prática constatamos em cada povo na medida em que possam ser adaptados ao rito cristão. Atualmente, portanto, em todos os ritos latinos e orientais, a iniciação cristã dos adultos começa desde sua entrada no catecumenato, atingindo seu ponto culminante em uma única celebração dos 3 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia. Nos ritos orientais, a iniciação cristã das crianças começa no batismo, seguido imediatamente pela confirmação e pela eucaristia. No rito romano, ela prossegue durante os anos de catequese, para terminar mais tarde com a confirmação e a eucaristia, ápice de sua iniciação cristã. Como um comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos a catequese do Papa Francisco realizada no dia 11 de abril
de 2018. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Os 50 dias do tempo litúrgico pascal são propícios para refletir sobre a vida cristã, que por sua natureza é a vida que provém do próprio Cristo. De fato, somos cristãos na medida em que deixamos Jesus Cristo viver em nós. Então, por onde começar a fim de reavivar esta consciência, senão pelo princípio, pelo sacramento que acendeu em nós a vida cristã? Pelo batismo. A Páscoa de Cristo, com a sua carga de novidade, chega até nós através do batismo para nos transformar à sua imagem. Os batizados pertencem a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua existência. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, conforme Catecismo, o número 1213. É o primeiro dos sacramentos, porque é a porta que permite a Cristo Senhor habitar a nossa pessoa e a nós imergir-nos no seu mistério. O verbo grego batizar significa imergir, conforme Catecismo, o número 1214. O banho com a água é um rito comum em várias crenças para exprimir a passagem de uma condição para outra, sinal de purificação para um novo início. Mas para nós cristãos não deve passar despercebido que se é o corpo a ser imergido na água, é a alma que é imersa em Cristo para receber o perdão do pecado e resplandecer da luz divina. Em virtude do Espírito Santo, o batismo imerge-nos na morte e ressurreição do Senhor, afogando na pia batismal o homem velho, dominado pelo pecado que separa de Deus, e fazendo com que nasça o homem novo, recriado em Jesus. Nele, todos os filhos de Adão são chamados para a vida nova, ou seja, o batismo é um renascimento. Estou certíssimo de que todos nós recordamos a data do nosso nascimento, tenho certeza. Mas questiono-me com alguma dúvida e pergunto-vos: cada um de vós recorda qual foi a data do próprio batismo? Alguns dizem sim, está bem, mas é um sinal um pouco débil, porque talvez muitos não recordem. Mas se festejamos o dia do nascimento, como não festejar, pelo menos recordar, o dia do renascimento? Dar-vos-ei um dever de casa, uma tarefa, hoje, para fazer em casa. Quantos de vós que não se recordam a data do batismo, perguntem à mãe, aos tios, aos netos, perguntem: sabes qual é a data do batismo? E nunca mais a esqueçais. E demos graças ao Senhor por aquele dia, porque é precisamente o dia em que Jesus entrou em nós, que o Espírito Santo entrou em nós. Compreendestes bem o dever de casa? Todos devemos saber a data do nosso batismo. É outro aniversário, o aniversário do renascimento. Não vos esqueçais de fazer isto, por favor. Recordemos as últimas palavras do ressuscitado aos apóstolos. São precisamente um mandato: ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Através do lavacro batismal, quem crê em Cristo é imerso na própria vida da Trindade. De fato, a do batismo não é uma água qualquer, mas a água sobre a qual é invocado o Espírito que dá a vida, conforme eu creio. Pensemos no que Jesus disse a Nicodemos para lhe explicar o nascimento para a vida divina. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Portanto, o batismo é também chamado regeneração. Acreditamos que Deus nos salvou pela sua misericórdia, com uma água que regenera e renova o espírito, conforme Tito, capítulo 3, versículo 5. Por conseguinte, o batismo é sinal eficaz de renascimento,
para caminhar em novidade de vida. Recorda o São Paulo aos cristãos de Roma. Ignorais, porventura, que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo, sepultamo-nos juntamente com ele, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, assim caminhemos nós também numa vida nova. Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Imergindo-nos em Cristo, o batismo torna-nos também membros do seu corpo, que é a Igreja, e participamos da sua missão no mundo, conforme o Catecismo número 1213. Nós, batizados, não estamos isolados, somos membros do corpo de Cristo. A vitalidade que brota da pia batismal é ilustrada por estas palavras de Jesus: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. A mesma vida, a do Espírito Santo, escorre de Cristo para os batizados, unindo-os num só corpo, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, crismado pela Santa Unção e alimentado na mesa eucarística. O batismo permite que Cristo viva em nós e a nós que vivamos unidos a Ele, para colaborar na Igreja, cada um segundo a própria condição, para a transformação do mundo. Recebido uma única vez, o lavacro batismal ilumina toda a nossa vida, guiando os nossos passos até a Jerusalém do céu. Há um antes e um depois do batismo. O sacramento pressupõe um caminho de fé que chamamos catecumenato, evidente quando é um adulto que pede o batismo. Mas também as crianças desde a antiguidade são batizadas na fé dos pais, conforme o rito do batismo das crianças, introdução número 2. E sobre isto eu gostaria de vos dizer algo. Alguns pensam, mas por que batizar uma criança que não entende? Esperamos que cresça, que compreenda e seja ela mesma a pedir o batismo. Mas isto significa não ter confiança no Espírito Santo, porque quando batizamos uma criança, naquela criança entra o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz com que cresça naquela criança desde pequenina virtudes cristãs que depois florescerão. Sempre se deve dar esta oportunidade a todas as crianças de terem dentro de si o Espírito Santo, que as guie durante a vida. Não deixeis de batizar as crianças. Ninguém merece o batismo, que é sempre um dom gratuito para todos, adultos e recém-nascidos. Mas como acontece como uma semente cheia de vida, este dom ganha raízes e dá fruto num terreno alimentado pela fé. As promessas batismais que a cada ano renovamos na Vigília Pascal devem ser reavivadas todos os dias, a fim de que o batismo cristifique. Não devemos ter medo desta palavra. O batismo cristifica-nos. Quem recebeu o batismo é cristificado, assemelha-se a Cristo, transforma-se em Cristo, tornando-se deveras outro Cristo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!